Gente, se a nossa vida, e principalmente a dos nossos filhos, já estava presa à tecnologia, com a pandemia isso se intensificou. Muitas das atividades que realizávamos de forma presencial passou a ser online. E por não podermos sair de casa para manter o isolamento, nosso lazer também passou a ser diante da tela dos computadores, dos celulares, televisores, tablets. E para as crianças não foi diferente, né? Não está sendo diferente. Algumas chegam inclusive a passar mais de 10 horas na frente de algum desses equipamentos eletrônicos. Mas é preciso ficar atento com os pequenos. Essa overdose do mundo virtual pode fazer mal aos olhos da garotada. Vamos ver a reportagem. De olho na tela, gurizada, que é hora de aprender. Sem aulas presenciais e com mais tempo em casa, computadores, celulares, videogames e tablets se tornaram companheiros fiéis da criançada. Nessa casa aqui, mas parece uma lan house. Cada um tem um porque usa na escola, né? E mais do que a gente usa aí pro trabalho, então tem pelo menos 6. O jornalista reconhece que com a pandemia o tempo dos filhos em frente ao computador mais que dobrou. Quando não é por conta dos estudos, é pela diversão ou entretenimento. E aí, falta até espaço no sofá da sala. Muitas das atividades que a gente deu continuidade já acontecem na tela. Boa parte do lazer deles também acabou vindo para o videogame, né? Agora, por exemplo. Como agora, por exemplo. Então foi inevitável. A tela, ao mesmo tempo que foi uma solução, né, para os problemas que a pandemia trouxe, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que não seja também um problema para eles de saúde, né? Estudos apontam que o uso exagerado das telas dessa turminha durante a pandemia aumentou assustadoramente. E com mais tempo no computador, alguns problemas apareceram e outros se agravaram, principalmente entre as crianças. Aula pela internet, tarefa pelo computador, jogos virtuais. A gente entra no quarto de Manu e logo percebe que a rotina dessa adolescente está repleta de tecnologia. Ó. Tem celular, tem telas de televisores aqui também de computador, notebook, enfim. Agora, todo esse aumento, principalmente em época de pandemia, por conta das aulas virtuais, acabou também rendendo a ela um aumento no grau de miopia. A aula online é mais ou menos umas 5 horas que tem que ficar acompanhando o professor, né? Isso, só aula de manhã. Geralmente à tarde eu tiro um tempo para os estudos, para fazer a tarefa, estudar, e geralmente mais umas 4 horas eu fico no computador e no celular. Manu não é a única. O número de crianças e adolescentes com miopia quadruplicou neste período. A realidade preocupou tanto esse oftalmologista que levou o médico a criar um projeto em parceria com as escolas para identificar possíveis problemas de visão na infância. O Piscar de Olhos é pioneiro em Curitiba. Através deste projeto, o médico vai até as escolas e, com equipamentos modernos, realiza os exames nas crianças. Segundo o doutor, a pandemia causou uma epidemia nos problemas de visão. Em função de muitas pessoas, especialmente as crianças, ficarem muito tempo frente a um tablet ou um celular ou um computador. Então o olho humano ele tende a se adaptar àquela situação e ele não quer fazer esforço para perto. Então naturalmente o paciente acaba míope, a criança acaba míope. E é preciso ter uma situação regulada, uma situação de controle sobre isso. E por isso o projeto No Piscar de Olhos, ele pretende verificar as alterações refrativas de uma criança, seja para miopia, seja para hipermetropia, e tratá-las antes da criança ter baixo rendimento escolar. Portanto, pais, fiquem de olho. O ideal é que a criança tenha um descanso de pelo menos 2 horas longe das telas. Eu tento diminuir ao máximo, sabe? Às vezes eu vou lá pra fora jogar um futebol, alguma coisa assim, eu tento diminuir ao máximo, porque eu já fico 6 horas por causa da aula. Se eu ficar mais, vai prejudicar ainda mais minha visão. Ou ainda, faz o seguinte, use da criatividade, como fez o jornalista, que tem levado a família toda para bem longe dos computadores e com toda a segurança que o momento exige.
como a gente mora próximo da ciclovia, todo mundo coloca máscara e a gente vai até o Parque São Lourenço e volta. Então, aos poucos, a gente está trazendo novamente essas atividades fora da tela para a nossa família. Bom, é o seguinte, né? A gente teve essa mudança no mundo, pandemia, coronavírus, ninguém imaginava que ia ficar tanto tempo. Mesmo quem já passava um tempo em frente ao computador ou no celular, acabou tendo que passar. Mas já imaginou quantas pessoas acabaram tendo que adotar o home office, né? Trabalhar em casa. E em casa, às vezes, você acaba passando até mais tempo, porque além do trabalho, você acaba conversando com a tia, com o tio, com o avô, com a avó, né? Com os parentes mais distantes. Então passa mais tempo em frente ao computador. E as crianças, principalmente, que jogam muito também, tem que fazer a lição na frente do computador, tem que assistir a aula pelo computador. Eu quero bater um papo aqui com a doutora Tânia Scheffer, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e está aqui com a gente para tratar desse assunto. Ela é especialista nesse assunto, é referência nesse assunto, inclusive. Obrigado por estar aqui com a gente no Balanço Geral, doutora Tânia. Obrigada a você, Janson. É uma oportunidade incrível para a gente falar com a população. Quanto tempo por dia, mais ou menos, para eu não ter problema no computador? Dá para dizer assim que eu posso passar sem ter problema? Na realidade, a gente hoje, na vida moderna, não pode dizer quanto tempo você vai ficar no computador. Nós temos um trabalho intenso durante o dia, às vezes de 6, 8 horas no computador. O importante são as pausas que devem existir no computador. Mas nós temos um problema que nasceu agora, que são as crianças na escola, que às vezes ficam 3, 4 horas no computador. E um grande assunto que é de importância capital para a oftalmologia mundial, que é a miopia, ela vem se agravando com a epidemia. Já tem registro disso, desses dados, de que as crianças já estão tendo mais problemas de visão por causa disso? Você sabe que nós temos os dados do aumento da miopia no mundo. Nós sabemos hoje que até 2050, metade da população será míope. Olha. Sem dúvida nenhuma. E que nós teremos 2 bilhões de altos míopes no mundo. O que nós vemos com a epidemia? Com a epidemia, a gente vê que a procura ao consultório tem sido muito grande, que as crianças têm aumentado o seu grau, que os adultos também têm aumentado o seu grau. Ainda não temos tempo de uma pesquisa real a respeito disso, mas nós sabemos que isso está aumentando. Doutora, intensidade da luz no computador. Deixa eu chamar a senhora aqui, vem cá. Chega mais perto aqui, doutora Tânia. Aqui, eu estou aqui com o meu computador aqui. Tem uma distância mais ou menos ideal, que eu vou ficar um pouco distante só para manter o distanciamento, mas assim, ó, a distância ideal mais ou menos entre a tela do computador e quem está utilizando o computador. Nós estamos aqui com um notebook, né? A primeira coisa que o notebook nos traz de vantagem é a altura da tela. Tá? Ele já tem uma altura mais baixa, o que faz com que a abertura da sua pálpebra seja menor e que você tenha a lágrima menos evaporada, porque isso é um detalhe muito importante, que o uso do computador pode levar ao olho seco. Mas se você tem uma tela de computador normal, você deve tê-lo no máximo na altura do seu nariz. Então, peraí, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Então, levanta aqui, ele. Eu levantar isso aqui, vai ficar na altura aqui. Vamos ver aqui, ó. Mais um pouquinho, ele tem que ficar na altura do teu nariz. Ó. Isso aqui. Aqui, ó. Tá? A distância é a distância confortável para que você ergonomicamente se sente e possa usar o computador com facilidade. Agora, a cada 20 minutos, você deve parar 1 segundo, 2 segundos, dar uma boa piscada, olhar ao longe e voltar ao seu trabalho. Se você fizer isso, eu estou falando para os adultos, como é que nós vamos policiar as crianças? E a criança, como é que faz? Muito fácil. Pode ficar mais perto? Tem que ficar mais longe? Muito mais longe. Muito mais longe. Você sabe o que a gente tem que fazer com as crianças? Espelhar o computador na tela da televisão. Essa é a grande sacada. Olha aí, atenção papai, atenção mamãe, presta atenção nessa dica aqui, ó, para usar, tá usando o computador, tá fazendo lição em casa, não fica na tela do computador.
conecta com o monitor da TV. Exatamente, espelha na televisão, você vai simular que a criança esteja numa sala de aula. E com isso, você vai fazer com que ela se sinta num ambiente amplo e ela vai ter uma naturalidade para trabalhar. Isso é fundamental e é isso que a SOBLEC, Sociedade Brasileira de Lentes de Contato Córnea e Refração, que é o assunto que nós estamos lidando aqui, que é grau, tem estimulado, junto com a Sociedade de Oftalmopediatria, de Retina in Vitro. O professor Moreira estava falando aqui, ele é um dos que está dentro da sociedade e está junto comigo num verdadeiro alerta da miopia, porque o esforço visual é um dos que leva ao aumento do grau da miopia. E o celular? E aí? E celular aqui? É a mesma coisa. Ele precisa estar distante. Eu gosto muito, me empresta aqui? Pois não, claro. Então vamos lá. Eu gosto muito de, estão vendo? Eu gosto muito de pedir às crianças que coloquem o cotovelo, que se você falar fica 40 centímetros, 30, não vai saber. Não vai saber. Eu falo isso para os meus netos, hein? Eu ponho o cotovelo aqui na sua cintura e olha a televisão, olha o celular nessa distância. Ó, põe aqui, dá a distância do seu bracinho. A criança tem um braço menor, mas isso já vai nos ajudar. Agora... E pra gente serve também, para nós adultos? Claro que sim. É? Aqui, ó. Claro. Lógico. É E, isso aí. doutora, e quando a gente começa a fazer... Aí tô falando para você, ó. Vem cá, você. Quando seu braço fica curto? Quando você começa a fazer isso e aquilo. E aí, doutor, como é que faz? Você vai ao médico oftalmologista. E, olha, um dos grandes alertas que a gente quer fazer à população é que levem seus filhos ao médico oftalmologista. Porque quando a gente fala dessa epidemia e do aumento de grau, a gente sabe hoje que existem recursos que permitem o controle da evolução do grau. Nós estamos iniciando uma grande campanha, é uma campanha que diz o seguinte: a miopia pode até levar à cegueira. Olha. Porque se a gente atinge... Tem um tempo para que isso possa acontecer? Veja, acima de 5 graus que a OMS determina que é alta miopia, nós começamos a ter uma série de comorbidades, hoje é moda falar em comorbidades, né? Que são catarata, glaucoma, alterações da periferia da retina, temos também descolamento de retina, uma série de intercorrências que a gente não quer que a criança... Começa com a miopia. Que você se intervir quando a criança está começando a desenvolver a miopia, ou o adolescente, porque nem sempre a miopia começa com a criança, ela começa com o adolescente também. E aí a gente tem como interferir. Existe alguma lente, alguma dica que possa ser dada para a pessoa quando ela passa muito tempo no computador, na televisão, no tablet, no celular? Nós não acreditamos muito nos filtros, tá? O importante é isso que nós falamos. O intervalo respeitado de 20 minutos, uma ligeira parada. Quem trabalha muito não pode parar muito, mas uma ligeira interrupção. Olha para longe, olha para um lugar infinito. Se a parede está na tua frente, põe lá um quadro que permita com que você tenha uma visão de distância. Isso é muito importante. Mas para as crianças, a coisa mais importante é o tempo ao ar livre. E é isso uma das causas do aumento do grau da miopia. Mas não é ficar fora de casa com o tablet na mão. Sabe? Isso é muito importante. Então, ó, atenção, dica aí para os pais que eu acho que vale a pena para a gente arredondar e fechar essa história com a doutora Schaeffer, que gentilmente atendeu a gente aqui, é o seguinte, dá uma pausa, vem aí agora as aulas online, tem uns que vão ficar híbridos, um tempo na escola, um tempo em casa, respirar, cada 20 minutos, meia hora, dá uma parada, às vezes tem que ficar um pouco mais de tempo. Espelhamento. O espelhamento tem que estar na altura. Não, o espelhamento na televisão do computador, claro, isso é fundamental. Óbvio, né? A conexão da tela do computador com a televisão para os alunos agora que vão estar estudando em casa é fundamental. Então são as dicas que a gente traz aqui para você com a doutora Tânia Schaeffer, né? Para esse novo momento, se pode ser chamado assim que a gente está vivendo. Posso falar mais uma coisa? Claro, doutora. O ambiente que tiver o computador tem que ter uma
iluminação homogênea. Você não deve ficar muito em frente a uma janela para não ter o deslumbramento visual. Não pode ficar atrás para não deslumbrar a tela. E nem na lateral. Deve ficar um ambiente completamente homogêneo, como está esse aqui, ó. Aqui nós estamos bem. Aqui nós estamos ótimos. Então tá bom. Você está ótimo com o teu computador aqui. Obrigado, doutora Tânia Scheff, ela que é médica, oftalmologista, presidente da associação aí de lentes de contato e tal, né? Especialista que veio trazer essas dicas importantes pra gente aqui no Balanço Geral. Obrigado, viu, doutora Tânia? Obrigada, Jéssica. É uma grande oportunidade de falar com você, estar com você e poder falar com a população. Tá bom, vou pedir licença para você que eu vou acompanhar a doutora Tânia aqui. Obrigada. Obrigado, doutora Tânia, pela sua presença. Tudo de bom para a senhora. Muito obrigado.